Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui em mais um bate-papo, um diálogo aqui hoje com Elana Ramiro. Ela é educadora cristã da PIB da Penha, gestora educacional, mestre em psicologia da família, presidente da Associação de Educadores Cristãos Batistas do Brasil. E nós estaremos nesse bate-papo sobre educação cristã, na temática a importância da educação cristã na missão da igreja. E aí, Elana, tudo bom? Que prazer lhe receber aqui, um privilégio grande, né? Trazer você, uma pessoa tão ocupada, principalmente nesses últimos tempos que eu tenho acompanhado aí a sua gestão na SCBB, né? A EQBB. E é uma correria, além, lógico, né, das suas atribuições aí na PIB da Penha. Mas nós queremos te receber assim, ó, de coração aberto, feliz, sentindo assim, honrados. Nós somos honrados de lhe receber. Aí você pode, então, quiser comentar aí alguma coisa da sua apresentação, que eu fiz assim um resuminho, e aí depois a gente começa nosso bate-papo. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu tenho assim um amor muito grande pelo pessoal da Bahia e tive a oportunidade de estar com vocês uma única vez, né, num evento até da ECBA, há muitos anos atrás. Não lembro, não. Mas deixou marcas, aquele evento deixou marcas profundas em mim. Então, eu tenho um apreço, né, um carinho muito grande pela Bahia e pelos baianos. Tenho grandes amigos baianos que representam muito bem o povo da Bahia. Né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e se eu puder colaborar de alguma forma, estamos aqui para isso, né? Certamente, né? Graças a Deus que você tem já algum vínculo com a nossa terrinha querida, né? A Bahia, né? Como eu já sei que você tem um viés aí também nordestino, né? Então, você sabe o que é morar na região como a nossa, é uma terra boa, o pessoal gosta de conversar, gosta de bater papo. Muito acolhedor. Comunicar, muito acolhedor, é mais ou menos isso mesmo. Então, vamos conversar um pouquinho com esse povo assim, né, tão especial, que eu amo minha terrinha querida, né? Hoje resido em Salvador, já tenho mais tempo da minha vida em Salvador, mas as minhas raízes é em Rui Barbosa, uma região da Chapada Diamantina, cheia de belezas naturais. Mas vamos conversar um pouquinho com o nosso povo, povo de Deus, as nossas amadas igrejas batistas da Bahia e, por que não dizer, do Brasil, do mundo, porque vai estar disponível, né? Então, todo mundo vai poder se conectar e conhecer o que nós conversamos hoje, né? Nesse nosso diálogo. Então, primeiro, Elana, eu gostaria de ver com você, assim, faz aí para a gente, né? Dentro da sua visão, da sua história de vida, das suas experiências aí na área da educação cristã, um panorama da educação cristã nessa pós-modernidade, né? Já tivemos áureos tempos, né, da educação cristã, mas a gente sabe que a educação cristã também caminha junto com a educação, né? Vamos dizer assim, a educação secular. Então, faz aí um rápido, né, panorama aí da realidade da educação cristã dessa pós-modernidade. Então, falar de pós-modernidade é abrir assim um leque gigante, né? Junto com a modernidade, né, ou com essas mudanças, né, que vem acontecendo do ponto de vista social, econômico, do ponto de vista de mega tendências mundiais, junto com todas essas mudanças, vem grandes impactos, né, para a educação cristã, para a educação de forma geral e para a gente mais especificamente para a educação cristã. Então, quando a gente pensa que o sujeito que nós temos hoje para educar nas igrejas é um sujeito completamente diferente do sujeito que se tinha há 50 anos atrás, né, há 30 anos atrás.
E o que mudou tanto, né, nesse sujeito? Que características, né, esse homem de hoje traz que, de certa forma, deve impactar a nossa forma de fazer educação cristã? Acho que essa é a grande questão. E a pandemia do novo coronavírus veio trazer para a gente, talvez, abrir a janela, né, e escancarar, de certa forma, que esse homem novo e diferente, pós-moderno, ele está aqui diante de nós e talvez nós não estivéssemos ainda encarando com muita sabedoria ou com muita propriedade essas mudanças, né? Então, a pós-modernidade, ela traz consigo algumas características que, para nós, povo batista, devem fazer-nos refletir, né? Por exemplo, uma das características da pós-modernidade é a perda do poder da instituição. Então, se nós viemos, né, pertencemos a uma denominação que a instituição sempre foi muito forte, né? Então, você falava em batistas brasileiros, você tinha uma referência de instituição, né? Aquela autoridade da instituição. E hoje, as pessoas, antigamente, isso atraía as pessoas, né? Essa força da instituição. E uma das características da pós-modernidade é que isso se esgarça, né? Então, o que tem força são os valores. As pessoas, elas estão dispostas a interagirem, a se envolverem, a engajarem-se em coisas que elas atribuam valor. Então, se você tem uma proposta de valor, as pessoas vão se engajar naquela proposta de valor. Se o que você tem é simplesmente uma instituição, você tem muito menos possibilidade de engajamento, né? Então, a gente vê uma crescente, por exemplo, um crescimento muito grande na questão do individualismo, né? E que traz antagonicamente uma necessidade muito grande de pertencimento. Então, as pessoas estão muito individualistas, elas querem a satisfação só das suas próprias necessidades, mas, ao mesmo tempo, elas estão carecendo de mais senso de pertencimento, né, de se sentirem parte de alguma coisa que elas realmente acreditam. Então, são alguns desafios, né, as pessoas estão cada vez com essa questão da modernidade líquida, né, trazida aí pelo Bauman, elas estão cada vez menos dispostas a se envolverem em projetos de longa duração, elas estão menos dispostas a se envolverem em coisas muito complexas, muito longas, em discursos muito compridos, né? Então, a gente tem pessoas, o ser humano hoje, com características muito diferentes do que a gente tinha há 50, 60 anos atrás. Então, não tem como a gente fazer educação cristã do mesmo jeito. Então, quando você pensa, por exemplo, em EBD, o que você tinha antes, para as pessoas era super interessante, por exemplo, participar de uma sala de jovens, e ela ficava a juventude inteira naquela mesma sala. Ela entrava com 18 anos, e ficava naquela mesma sala de EBD ali todo domingo, às vezes com o mesmo professor, com a mesma revista, até ela se casar. Então, se ela se casasse com 30 anos, 35, com 40, ela estava lá naquela sala, né? E isso para ela fazia sentido. Hoje, se você pegar um jovem, colocar ele numa sala e dizer, você vai ficar nessa sala até você se casar, você não fica com ele um domingo ou dois. Né? Então, se você disser para ele, você vai ter uma aula de 1h30 e vai ficar uma pessoa falando durante 1h30 na sua frente, ele também não vai ficar. Então, assim, nós temos pessoas que estão recebendo essa influência, né, do conteúdo da internet, da cybercultura, e que elas estão modelando, né, a vida delas a partir, né, os conteúdos, a forma como elas interagem com o conteúdo, a partir dessas perspectivas. Então, se você tem nas redes sociais,
vídeos de 1 minuto, e a pessoa está produzindo conteúdo ali em 1 minuto. Né? Você tem os posts com pouco conteúdo, mas conteúdos relevantes, significativos, muito mais objetivos, muito mais indo direto ao ponto, né? Dando talvez caminhos mais diretivos. Né? Aí quando você chega na igreja, é aquele negócio enrolado, é aquele negócio demorado, com muita explicação, muito complexo, que não comunica mais. Então, assim, eu costumo dizer muito para as pessoas que nós, educadores cristãos, nós temos que ir a lá John Stott, né? Ouça o Espírito e ouça o mundo. Então, ouça o Espírito, ouça aquilo que Deus tem, né? Qual é a mensagem que Ele está te compelindo, né, a dar, que Ele está te levando, né, a dar, né, a construir, e ouça o mundo, quais são as necessidades do mundo, quem são as pessoas, né, para quem você está falando, de que maneira você está falando, né, quais são as novas características, né. Você vai lendo os profetas, você vai vendo que cada profeta, ele usou características daquela geração, coisas que comunicavam com aquela geração, né? Amós, o homem do campo, então ele vai usar metáforas do campo, você chega... cada um tinha características muito específicas que ele usava. Então, eu estava falando que a gente tem que ver para quem nós estamos trazendo essa mensagem, né? Então, quem é o ser humano de hoje, quais são as suas formas, de que maneira que ele entende, né, a comunicação, para que a gente possa comunicar da forma mais adequada para as pessoas de hoje. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da pós-modernidade, né? A gente entender que as pessoas é tudo muito mais rápido, é tudo muito mais veloz, é tudo muito menos... as pessoas têm muito menos disponibilidade de compromissos de longa duração, as instituições já não têm aquele valor, a gente tem que ir criando e agregando outro tipo de valor, né, que não seja só a instituição. Enfim, tem muita coisa para a gente observar aí quando a gente pensa em pós-modernidade e educação cristã. Lana, e assim, a pandemia a gente viu aí que trouxe, levou, vamos dizer assim, a igreja, as escolas, né, para o digital. Então, hoje, na realidade, os cultos, né, são digitais. São transmitidos, né, via YouTube, Facebook, etc. Qualquer meio que seja de transmissão. Então, a pandemia nos levou a dar uma mergulhada nesse mundo aí digital que não era tão explorado em nossas igrejas. Tanto é que teve gente que teve que correr para investir nisso aí, né? Nessa área de tecnologia. Eu acho que a grande maioria das igrejas, né? As próprias escolas seculares, todas tiveram que investir. E agora a gente já está num estágio, pelo menos aqui, que a gente já está vivendo um meio termo. Alguns cultos, né, com uma quantidade de pessoas reduzidas, já presenciais, mas outras pessoas continuam online, continuam à distância. E, assim, uma das minhas preocupações aqui na Bahia, no Nordeste, e, assim, que eu já ouvi vários compartilhamentos de alguns líderes, pastores, que estão numa região ou tem na sua membresia pessoas que são excluídas digitalmente pela sua condição, né, social, né, cultural, não tem nada, não consegue se conectar. Avaliando essa situação, você teria alguma sugestão a apresentar para esse povo, para o povo de Deus, para a liderança, né, que vive essa situação? Qual seria algumas dicas, algumas possibilidades que passa por sua cabeça ou que você já tem alguma ideia que a gente possa compartilhar com os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos educadores que vivenciam isso na realidade? Claro que sempre tem um segmento, né, que tem as possibilidades e estão lá, mas tem um segmento e que muitas vezes é bem maior do que esse outro, vamos dizer assim, essa outra parte, que são excluídos digitalmente. O que fazer? Que solução teremos?
Então, acho que nesse momento é o momento que a gente tem que criar, né? Aí a importância muito grande do educador conhecer a sua realidade específica, né? Então, não existe um programa educacional que atenda todas as realidades do Brasil. Então, cada lugar tem suas especificidades, cada povo, cada região tem suas especificidades. Então, é muito importante, né, para o educador, para o pastor, ou mesmo para o líder lá da igreja que está em localizações diferentes, que ele saiba fazer uma leitura muito própria do seu contexto, né? E a partir dessa leitura desse contexto, começar a criar caminhos e possibilidades. O que eu tenho visto e ouvido aí de algumas igrejas, até aqui em São Paulo mesmo, principalmente igrejas que têm muitos idosos, ou que estão em regiões que não têm as mesmas condições socioeconômicas, como que elas têm se virado. Então, aí da Bahia, por exemplo, conversando com uma educadora daí, a gente viu que a igreja que ela estava, ela ativou um programa de rádio. A igreja já tinha tido um programa de rádio, né, antigamente, e tinha parado com esse programa. Quando veio a pandemia, a igreja foi e reativou esse programa de rádio, FM, né? Não sei se era FM ou AM. E ali, então, era-se transmitido cultos, mensagens, através desse programa de rádio, que algumas pessoas, os idosos e pessoas que eram, inclusive, acostumados com o programa, puderam acessar, né? Então, isso é um case, né? Uma situação que eu vi acontecer e que foi muito bom para aquela igreja. Para aquela região, né? Porque o programa de rádio, ele acaba abrangendo também, né? Agora, aqui em São Paulo, conversando com umas alunas aqui do nosso polo, que a gente tem um polo aqui na igreja, elas começaram a fazer um levantamento de possibilidades, né, e para essas pessoas que não têm tanto acesso digital. E saíram muitas ideias interessantes, né? Então, tem igreja que principalmente igrejas pequenas, né, que eles fizeram um projeto, Chega Junto, né, o nome do projeto que eles deram, e era um projeto em que os jovens serviam os idosos. Então, a igreja produzia as lições escritas, né, alguns que tinham dificuldade de leitura, era feita aquela impressão com letra maior, e eles dividiram todos os idosos ou as pessoas que não tinham acesso digital para os jovens da igreja. Então, cada jovem tinha responsabilidade com X idosos ou X pessoas que não tinham acesso digital. E eles iam levar nas casas ou enviavam pelos correios, né, aquele material escrito. Alguns tinham um projeto de visitar esses idosos, então eles visitavam só do portão da casa, né, chegavam, tocavam e falava com eles do portão, para dar uma palavra de incentivo, às vezes fazia a oração do portão da casa, né, para o idoso, ou entregava aquele material. Eles fizeram também um projeto, também dividindo cada pessoa da igreja para ter X número de pessoas para ligar semanalmente. Então, fizeram essa igreja que eu estou mencionando, eles fizeram meio uma leitura, assim, de toda a membresia, para ninguém ficar de fora. Então, eles pegaram todas as pessoas que não tinham a possibilidade, né, de ter acesso à internet, ou que seriam mais vulneráveis para ficarem em situações de isolamento, sem o convívio social, e dividiram com a outra parcela da igreja, do pessoal que tem inclusão digital, que tinha mais possibilidade, que eram jovens. Então, eles fizeram isso. Tinha o projeto com várias etapas, né? A parte da visita, a parte de ligar, de orar por aquelas pessoas. Aí uma outra equipe ficou de preparar os materiais, enviar pelos correios, ou os que eram mais próximos e alguém ali entregar. Então, eles foram criando caminhos para manter esses membros da igreja vinculados ao programa educacional. Então, isso foi feito a partir de uma
primeiro, de uma preocupação com essas pessoas, que eu acho que isso aí é o primeiro ponto, né? A igreja, ela precisa se preocupar com essas pessoas, né? Porque é muito fácil de dizer, estamos na internet, pronto, quem tá, quem não tá, sinto muito, né? Então, assim, é muito fácil dizer isso. Então, a igreja precisa ter essa leitura. Será que nós estamos alcançando todo mundo? Né? Essa igreja, eles incluíram nesse projeto não só as pessoas que tinham questões de inclusão digital, eles incluíram todos os novos convertidos. Então, mesmo que a pessoa fosse incluída digitalmente, mas se ela era novo convertido, ela também tinha alguém que ia ligar para ela semanalmente, que ia poder fazer aquela visita mesmo do portão. Então, essas pessoas também foram incluídas nesse projeto. E foi uma iniciativa muito bacana, eu acho que eles estão agora escrevendo, né, tem uma pessoa da igreja escrevendo sobre essa experiência para também publicar e talvez ajudar. Eles sistematizaram, então, isso aí. Então, foi muito bacana. A experiência bem significativa, né? Agora, se eles realmente sistematizaram, porque se não sistematizar, não tiver alguém que monitore e tal, não ficar muito, vamos dizer assim, sem o controle, para ficar no voluntariado, você sabe, né? Que às vezes foi, mas não foi, mas tem que realmente ter alguém que faça esse controle, né? Para que isso... Supervisão, né? Para acompanhar cada etapa e aquilo que você disse, né? Como dividiram em equipe, isso e sendo mantido, e o que vai escrever novos textos, tá, para criar esse ciclo aí. Sim, você ia falar de mais algum projeto? Não, então, o que a gente tem visto é exatamente isso. Acho que assim, o que mais tem se usado é o telefone mesmo, assim, para quem não tem internet, mas pode usar o telefone normal, ou os materiais impressos, né? E as visitas mesmo que sejam com um certo distanciamento, né? Assim, só ver só de longe, ver do portão, né? Mas criar, eu acho que o mais importante para essas pessoas é manterem aquela chama, aquela sensação de que continuam pertencendo ao corpo, né? E assim, a convicção que estão sendo cuidados, né? Que estão sendo acolhidos, estão sendo cuidados, alguém está se preocupando com ele, isso, né, vai mantê-lo ali, tanto na questão da sua relação com Deus, como com a igreja, como unidade, né, do corpo. Eu acho importante e até vejo que são poucas realmente as alternativas, né, Elana? Quando a gente pensa nisso aí, são poucas as alternativas. Eu acho que o caminhar é por aí. Agora, cada igreja, aí agora já falando para o nosso povo baiano, olhar realmente, né, para a sua realidade e ver quais são as alternativas que você tem, quais são os recursos humanos que tem disponível para fazer esse trabalho. Então, por exemplo, esse projeto aí é ótimo, né? Mas aí você já tem que ter o quê? Esse grupo de pessoas disponíveis que tenham condições de fazer esse trabalho, além de fazer esse levantamento, né, esse cadastramento, ver a questão de horário, de quem vai receber. Então, é preciso realmente organizar. Mas a gente vê que, pelo que a gente percebe, ainda vamos caminhar um bom tempo nessa coisa assim meio híbrida. Então, eu quero sugerir às nossas igrejas que, se ainda não tem um projeto assim, vamos dizer assim, sistematizado, planejado, elaborado, né, com suas diversas etapas, que às vezes a pessoa vai fazendo assim e vai simplesmente fazendo, mas se organizar melhor, coloca no papel, de forma simples mesmo, do seu jeitinho. Às vezes a pessoa é um líder que está numa região que ele não tem, né, tantos recursos, mas então que ele mesmo anote tudo direitinho, sistematize para que, porque eu entendo que pela situação da saúde ainda vamos perdurar algum tempo. Então, as experiências aí foram ótimas, né? E eu espero que de alguma forma sensibilize ou, né, as pessoas, vamos dizer assim, complemente o que já tem feito, de repente já faz de um jeito e pode aproveitar a ideia para complementar, né? Ou recriar em cima disso, né? Porque o criar
você pode, em cima de uma ação, recriar aquela ação. Então, você pode recriar ajustando sempre a sua realidade. Porque eu acho que não existe, né, no ensino, de modo geral, na educação cristã, nenhuma receita pronta. Você tem que olhar quais são os ingredientes que você tem. Você quer fazer um bolo, quais são os ingredientes que você tem para fazer aquele bolo? Então, olha lá esses ingredientes e prepara o bolo de acordo com os ingredientes que você tem e para quem vai receber esse bolo, né? Então, ser realista e ajustar sempre que possível. Agora, não ficar na inércia. Eu acho que o ponto principal é esse, não ficar na inércia, né? Tomar alguma iniciativa, fazer algo em prol das suas ovelhas, dos seus membros, das pessoas que estão ali ao seu alcance. Até porque, além dos membros da igreja, existem as pessoas que estão ao redor, a comunidade. A gente não pode parar de falar, né, de quem temos visto e ouvido. Então, é preciso também que se pense nessa outra, vamos dizer assim, nessa outra ação, a ação de evangelismo, a ação do discipulado, a ação de fazer multiplicar a membresia mesmo. A gente sabe que o processo online tem trazido muitas pessoas, mas as pessoas precisam ser acompanhadas. Agora, Elana, partindo então, né, para um terceiro item desse nosso bate-papo. Quais são as perspectivas da educação cristã para novos tempos? E o preparo da Associação de Educadores Cristãos do Brasil, nessa sua gestão aí, eu acho que pode subsidiar. De que forma ela pode subsidiar outros educadores, né, e as próprias igrejas. Então, quais são essas perspectivas? De que forma a gente pode ver isso, essa situação toda que estamos vivendo? Podemos ter perspectiva positiva? Podemos ser mais otimistas, né? E acreditar que podemos fazer muito mais, que podemos reinventar, que podemos avançar, que podemos alcançar novas vidas, que podemos ajudar no discipulado, né, na edificação de vidas. O que é que você vê aí? O que é que você pode colocar para o nosso povo? Quando a gente pensa, né, em vida cristã e a gente lê a palavra de Deus, a gente só pode ter esperança, né? O nosso Deus é um Deus capaz de mudar as situações mais complexas, né, torná-las em bênção em qualquer perspectiva. Então, eu sempre sou otimista, porque eu sempre parto da perspectiva de que Deus pode mudar qualquer realidade. Se Ele pôde levantar um exército de um cemitério ali, como fez com Ezequiel, né, na visão, imagina o que Ele pode fazer com a gente. Né? Então, eu sou sempre muito, muito otimista. E eu vejo, hoje eu estou à frente da associação, então é o lugar que Deus me deu para atuar. E o que a gente tem feito é procurado criar caminhos. É claro que tudo que, quando a gente vai falar de educação, nada é instantâneo, né? Não existe educação cristã nem sim miojo. Né? Então, a educação cristã é um processo lento, demorado, que envolve, né, muito planejamento, muito critério. Então, nós estamos nessa fase, né, de planejamento, de construção de um programa de formação continuada para educadores. Esse programa de educação continuada, ele vai ser aberto, né, para educadores cristãos formados e para as pessoas da igreja que atuam com educação também. Né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando com 3 grandes blocos, né, de cursos, vão ser cursos livres, enfim, que você vai fazer para adquirir mais conhecimento. E nós estamos, então, com uma série de cursos na área de gestão educacional, né, envolvendo aí gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão da comunicação, né, que foi uma coisa que o pessoal teve que aprender meio aí à força, né, gestão de recursos, enfim,
gestão da inovação, que é uma coisa que a gente precisa muito nas igrejas, né? Então, a gente faz muito planejamento, que no fim do planejamento ele termina no que sempre foi, né? Assim, é mais do mesmo, porque as pessoas talvez não tenham algumas expertise para inovar. Então, para fazer um planejamento inovador, eu preciso usar técnicas de inovação, preciso entender do processo de inovação. Então, muita gente acha que é só copiar, né? Pega uma coisa que tal igreja está fazendo e copio aqui, estou inovando. Não, você não está inovando, você está copiando e, às vezes, muitas vezes, são coisas que nem se adequam à sua realidade. Então, a gente vai trabalhar também com gestão da inovação, são vários aspectos da gestão que vão ser trabalhados dentro desse bloco. Um segundo bloco de formação continuada vai ser na área de currículos e metodologias. Então, aí vai muito para o professor da EBD, para a pessoa que trabalha com ensino dentro da igreja, né? Que tipo de métodos são mais adequados agora, o ensino híbrido, a diferença entre os métodos digitais de educação e os métodos analógicos, presenciais, né? Que tipo de metodologias são mais adequadas para um tipo de ensino e que outras metodologias são adequadas a outro tipo de ensino. Então, tudo isso a gente vai trabalhar em vários cursos nesse bloco de métodos e currículos, né? Até como é um currículo para esse tempo, né? A gente estava falando de pós-modernidade, existe um currículo mais adequado para o membro nesse tempo de pós-modernidade ou não? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? E o nosso último bloco é um bloco na área de transformação digital, que é exatamente sobre essas ferramentas digitais que a gente pode usar no programa educacional da igreja. Sejam ferramentas dentro de estruturas de ensino, né, para sala de aula, para EBD, sejam ferramentas ou transformação digital aplicadas à gestão, a outros aspectos da educação cristã. Né? Então, que ferramentas são essas e como elas podem ser usadas? Né? Então, um exemplo disso é gamificação. Muitas escolas e muitos ambientes educacionais estão trabalhando com gamificação, mas usar a gamificação como ferramenta educacional, ela tem critérios muito específicos, não é só fazer um jogo e eu achar que aquele jogo por si só ele é educativo, né? Então, como é que eu faço gamificação e, ao mesmo tempo, tenho ganhos do ponto de vista de conteúdo, né? Então, essas são as coisas que a gente vai trabalhar um pouco, né? Então, são 3 grandes blocos, né? Gestão, métodos e currículos e transformação digital. Então, aguardem aí, né, que a gente está trabalhando nesse projeto. Hoje mesmo tive reunião com o pessoal para trabalhar um pouco mais, avançar um pouco mais nisso aí, mas a nossa proposta é caminhar com os educadores formados e com todas as pessoas que ensinam a Bíblia em todos os 4 cantos do Brasil, né? Onde tem alguém ensinando a Bíblia, tem educação cristã. E se tem educação cristã, a gente tem que chegar junto e habilitar essas pessoas para fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, é isso aí. E vamos falar do seu livro? Elana, que bom! Elana já escreveu um livro, ela não mostrou, mas eu vou mostrar. Fala aí, foi você e Ivan, né? Ivan de Oliveira Miranda e Elana. Fala aí um pouquinho do seu livro, para as pessoas que gostam, têm interesse de ler um pouco, estudar, né? Se aprofundar no conhecimento da área da educação cristã. Serve para qualquer pessoa da área, basta ter interesse, né? E aí fale do livro e fale como as pessoas podem adquirir. Então, esse livro, ele foi em parceria com o doutor Ivan. O doutor Ivan, ele é um teólogo, né, doutor em teologia, em direito, em filosofia, é membro aqui da Igreja Batista da Penha, e a gente trabalhou juntos na construção de uma matriz curricular aqui para a nossa igreja, a nossa matriz curricular. Então, a gente desenvolveu um programa, né, usando ferramentas de inovação, de gestão da inovação, nós construímos o nosso próprio programa
nossa própria matriz curricular, nossa própria metodologia, e foi um processo tão bacana de construção coletiva, né, com todos os professores e tudo, e no final de todo o processo, então, veio a ideia de vamos colocar, né, não o processo, né, mas as nossas reflexões em um livro. Então, quando eu falo isso, algumas pessoas acham que vão ler o livro e encontrar, primeiro a gente fez isso, depois a gente fez isso. Não é isso. O livro não é um livro sobre o processo que nós realizamos. O livro é um livro sobre as reflexões que nós tivemos ao longo do processo. Então, o doutor Ivan construiu bases mais teóricas, né, da educação cristã no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história do cristianismo. Depois a gente trabalhou um pouco sobre fundamentações, assim, sobre bases, né, no sentido de definições, né, o que é educação cristã para a gente, quais são os valores que embasam a educação cristã, os princípios. Então, a gente fez uma parte, e aí depois eu escrevi a segunda parte do livro, que já são mais a parte prática, né? Então, quem é o educador, onde que ele pode atuar, o que serve de base para um currículo, né? Que tipo de metodologia a gente pode usar mais adequada para a educação cristã, como envolver a família, né? Então, são algumas coisas que vieram à tona, né, de reflexões e de projetos durante o nosso processo de construção de uma educação cristã inovadora, a partir da nossa realidade. Então, o livro ele é um pouco disso, né? De reflexões, de oportunidades, de possibilidades. É uma leitura interessante, talvez para abrir um pouco a visão em relação ao que é mesmo um programa e o lugar da educação cristã na igreja. Eu recomendo a leitura. Eu já li quase. Quero recomendar também esse aqui, é um livro também novo. O de Elana foi lançado em 2018, Elana, 2019? 2018. 2018, aqui também Educação Cristã na Igreja, Perspectiva em Destaque. Além de algumas reflexões, fundamentação, ela apresenta uma proposta, né, de um projeto para educação infantil. Então, são dois livros que eu quero aproveitar a oportunidade. Um bom educador, né, recomenda a leitura. Então, vocês que gostam de ler, gostam de refletir, então tem essa oportunidade. Então, Elana, vamos partir aqui para finalizar, né, um pouquinho só, né, acima do tempo que nós prevíamos, mas está dentro, né, de um bom padrão de tempo. Suas considerações finais, e aí eu faço agradecimento final para nós encerrarmos. As considerações finais são no sentido de estimular quem está assistindo essa live a se preparar cada vez melhor, né? Porque são muitos os desafios da educação cristã, né? Leia bastante, estude, aproveite todas as oportunidades para se capacitar, para se atualizar, porque nós vamos enfrentar daqui para frente tempos onde a educação cristã ela vai ser cada vez mais necessária, urgente e relevante. Então, que nós estejamos prontos a entregar aquilo que as pessoas precisam, que é um conteúdo bíblico coerente, né, e seguro, reflexivo, e que fundamente a vida cristã dos membros, né, dos discípulos de Jesus que estão sob a nossa responsabilidade. Quero agradecer a Elana por ter aceito esse desafio. Eu sei que você, para estar conosco, abdicou de algo, mas certamente Deus estará, né, lhe abençoando rica e poderosamente. Você continue nessa boa pegada, né, nesse bom envolvimento com esse viés educacional forte. E quero dizer ao meu povo batista, baiano, que continue ligados conosco. Estaremos em breve já lançando o nosso portal, onde vocês vão poder interagir. E vamos continuar com os cursos que nós estamos realizando de formação de líderes. Cursos. Vamos lançar mais 2 agora para início de janeiro e fevereiro, início de 2021. Então, acompanhe as nossas divulgações todas, né, na CBBA, tanto pelo Face, como pelo site,
como pelo YouTube. Então, todos os nossos canais digitais nós estamos divulgando, então nos acompanhem, mandem sugestões, né, suas demandas, várias atividades que nós realizamos é para atender uma demanda específica, então, independente da sua necessidade, não acho que a sua necessidade não vai ser avaliada. Qualquer que seja a sua necessidade, você passa e nós vamos, então, tentar atendê-lo da melhor maneira possível. Quero até lembrar de uma experiência que foi bem significativa agora nesse final de ano para mim. Teve um pastor de uma igreja pequena que me pediu assim, Meg, eu preciso de uma preparação de professores da escola bíblica no Ministério Infantil. Aí eu fiz assim, poxa, e agora? Não está podendo viajar. Então, nós tivemos a ideia, eu reuni com a equipe, estamos com uma equipe trabalhando, e nós elaboramos uma proposta de curso que estamos realizando, já está, terça-feira conclui a última, vamos dizer assim, a última etapa, né? Foi em 11 encontros, de 1h30 por semana, e aí nós não trabalhamos só a questão do ensino, trabalhamos várias áreas do trabalho do Ministério Infantil. Então, tudo surgiu de onde? Da demanda de um pastor, de uma igreja local. Então, com sua necessidade, nós vamos tentar atendê-la da melhor maneira possível. Então, nos esperem no próximo diálogo, né, em breve, ok? Então, tchau, tchau! Obrigada, Elana! Tchau, povo baiano! Obrigada!